Bom dia e bem-vindo para a segunda parte do nosso vídeo sobre como turbinar o Envy através do Envy Server. Se você não assistiu a primeira parte, seria recomendado de primeiro assistir esse primeiro vídeo, porque boa parte dos conceitos que nós vamos tratar agora aqui na segunda parte se baseiam no que nós introduzimos na parte 1. Recapitulando rapidamente, nós vimos que nós temos, através do Envy Server e a partir do Envy 5.6, agora a possibilidade de jogar processamentos em segundo plano, ou no nosso computador, ou em algum dos computadores que foram inseridos como Envy Server. Isso já por si só é uma excelente notícia, porque você vai poder fazer os seus processamentos em segundo plano e continuar trabalhando com o Envy normalmente. Mas nós queríamos ir um pouco mais longe e queríamos também fazer jus a esse título do nosso vídeo, que nós estamos turbinando o Envy através do Envy Server. Como que a gente turbina isso? Como que a gente aproveita realmente do Envy Server? Bom, a melhor forma de fazê-lo é simplesmente subdividir a imagem em pedaços, processar um pedaço em cada computador. Para isso nós fizemos uma nova task, uma nova tarefa, em que você pode selecionar os computadores que participam do processamento, os dados de entrada, o método de fusão e aqui o número de pedaços em quais que você vai subdividir as imagens de entrada. Nós vamos utilizar todos os nossos servidores configurados. Vamos pegar aqui a imagem multiespectral. Talvez reduzir novamente o número de bandas que nós vamos processar. Precisamos da imagem pancromática. Nós vamos selecionar aqui Gram-Schmidt para variar um pouquinho e colocamos aqui 4 como número de tiles, porque nós temos 4 computadores configurados aqui. Como que você decide isso? Bom, na verdade no meu computador tem 2 licenças Envy Task Engine, em cada uma das máquinas aqui também. 2, então a gente poderia tranquilamente também subdividir a imagem em 8, se a gente quisesse. Vamos colocar aqui algum título, colocar em OK. Vamos colocar aqui também um View, Node para poder visualizar imediatamente o resultado do nosso processamento e vamos observar o que acontece no console do Envy Server. Bom, como que é o procedimento aqui nesse caso dessa task? Primeiro nós temos que subdividir as imagens de entrada. São 2 imagens, uma de alta e uma de baixa resolução, 4 pedaços cada um, então 8 vezes a gente executa aqui uma tarefa para criar um subset. Uma vez criados os subsets, o conjunto de dados, pedaço de alta e de baixa resolução, é enviado para cada um dos computadores, como você pode ver aqui em cima. Cada computador recebeu aqui a sua parte para ser executado, né? Uma vez terminado esse processamento, o que nós temos que fazer? Nós temos que copiar de volta os pedaços processados e mosaicar elas aqui na nossa máquina para poder depois ser colocado na nossa seção do Envy. Você vê que no meu computador, na verdade, já finalizou. Os outros provavelmente também, porque é um processamento relativamente rápido. Isso aqui também já finalizou. E agora se inicia a tarefa de mosaicagem dos nossos pedaços processados. Nós temos que claramente calcular com aquele overhead em termos de tempo para subdividir a imagem, o envio para os computadores e depois o recolhimento e o mosaico.
Mas isso é um tempo relativamente curto, ele é, em princípio, fixo, não depende muito do tamanho dos dados ou tipo de processamento. Quanto mais tempo o processamento toma, mais vantajosa é a subdivisão e o envio para os MV servers. Aqui o resultado do nosso processamento, você vê aqui a fusão pelo método Gram-Schmidt. Isso realmente funciona muito bem e nós meio que estimulou a pensar em adaptar outras tarefas para ser usado com MVServer, mas como são muitas tarefas, a gente não queria realmente ter que customizar cada uma dessas tarefas agora para o uso com MVServer. O que nós fizemos, nós desenvolvemos uma task genérica. Ela é chamada de Task Processing for MVServer. E ela permite que você insere nela quase qualquer um dos processamentos que você normalmente faz e que não demanda mais do que uma imagem de entrada. Vamos abrir ela. Você vê que nós temos aqui a imagem de entrada para o processamento. Novamente a lista de servidores Envy que participam do processamento. E aqui algo que se chama Task Definition. Esse aqui é o coração desse novo programa que permite a adaptação de tarefas ao uso com MVServer. Já vou lhe mostrar como que nós utilizamos esse Task Definition. Aqui tem uma opção para processar pedaços localmente aqui no computador em memória, que normalmente é vantajoso. Novamente, o número de pedaços em que nós queremos subdividir a imagem e aqui a sobreposição desses pedaços. Por que nós precisamos de uma sobreposição? Bom, tem bastante processamentos do tipo, por exemplo, filtro de convolução, que trabalham com um kernel, com uma janela, um determinado tamanho, onde você tem efeitos de borda, porque na borda os pixels não têm todos os vizinhos necessários para executar o processamento. Então, se você não cuida disso e só subdivide a imagem depois faz o mosaico, você vai ter efeitos de borda que mostram na imagem resultante aonde você tinha cortado. Para a maioria das tasks que utilizam alguma janela ou algum kernel, o software automaticamente identifica o tile overlap. Se você quiser, você sempre pode colocar aqui o valor que você acha adequado e ele vai ser utilizado. Ok, vamos fechar isso aqui por um momento e vamos ver como que nós podemos então proceder. Eu já abri aqui uma outra aba, tem aqui um filtro mediano. Gostaria de executar um filtro mediano e aproveitar essa possibilidade de fazer isso com a minha imagem picoteada. Como que eu faço isso? Eu abro aqui o filtro mediano, eu defino aqui os meus parâmetros, que já está definido, 0.5, aqui talvez 9 como o tamanho da janela, né? Teria que normalmente a opção de colocar a imagem de entrada, eu não vou fazer isso agora aqui, tanto também que eu não vou preencher a imagem de saída. Só me interessa a definição da tarefa. Eu clico em OK e agora preciso acesso a essas definições. Eu tenho esse acesso através dessa opção Code Generate IDL Program. Ele vai perguntar se realmente quero continuar porque nós não definimos uma imagem de entrada, ok? E aqui você vê um verdadeiro programa em IDL que você poderia salvar em disco e executar se você tiver acesso a uma licença IDL. Você pode executar esse programa, ele vai tranquilamente, bonitinho, executar a tarefa que você tiver escolhido. Nós aproveitamos essa facilidade e nós vamos pegar as definições
da execução do programa, o nome da tarefa e a definição dos parâmetros. Nós não vamos precisar dessa última linha execute. E vamos copiar ela. Podemos fechar isso aqui de novo. Vamos aqui voltar para o nosso task processing. E agora a gente copia essas definições aqui dentro. É como se nós pegássemos esse código do IDL e colocássemos aqui dentro para executar a nossa tarefa. Vou pegar uma imagem de entrada. Nós precisamos de uma imagem, isso é importante, que esteja disponível para todos os computadores, ou seja, tem que ser um dado que reside em um diretório compartilhado, né? Nós vamos colocar aqui, como eu falei, 4 tiles. O tile overlap eu vou deixar em aberto, porque o software vai ler aqui o window size e vai já automaticamente fazer isso. E aqui o output, nós vamos colocar aqui median test e ver o que ele faz com esse median test. Ok. Aqui novamente a gente pode pegar esse view node, colocar ele aqui e assim que tiver terminado o processamento e o mosaico, nós vamos ver a imagem aqui na view. Eu vou remover aqui os layers para que nós podemos colocar o resultado aqui dentro. Ok, executando, vamos ver o que acontece. Você vê que a primeira tarefa que está sendo colocada aqui, mas só no meu computador, é esse chamado dice raster. Dice raster é a expressão em inglês para fazer a subdivisão da imagem, com overlap. Isso já é feito em segundo plano e nós temos o Envy aqui disponível para executar qualquer processamento, mas a gente vai, obviamente, atentamente aqui seguir os acontecimentos aqui no nosso console do Envy Server. Você vê que cada uma das máquinas recebeu uma tarefa. Nós estamos realmente executando em 4 máquinas ao mesmo tempo. A minha máquina é um pouquinho mais rápido do que as outras. Ela vai terminar um pouco antes delas, mas assim que tiver finalizado o processamento em todas as máquinas, que eu acho que já é o caso, que esse HP Server também. Uma vez que o processamento finalizou, os pedaços processados são recolhidos e jogados aqui dentro na nossa tela. Isso funciona muito bem. Eu vou lhe mostrar aqui uma avaliação de o quanto que isso acelera o processamento. Ok, olhamos então aqui para alguns números. Se a gente usa como exemplo a aplicação do filtro mediano em um modelo digital de terreno, de mais ou menos 2 GB no computador mediano, eu diria, se você executa isso no Envy Desktop, da maneira como sempre foi feito, o tempo de processamento vai ser aproximadamente 1000 segundos. Se você utiliza o Envy Server em conjunto com o módulo que nós disponibilizamos para vocês, o Task for Envy Server, e você divide a imagem em 2 partes, você praticamente corta o tempo de processamento pela metade. E isso ainda utilizando apenas uma licença do Envy. Essa é coisa bárbara. Claro que quanto mais licenças vocês têm disponíveis, dividindo a imagem em mais partes, por exemplo, aqui no terceiro exemplo, em 4 partes, o tempo de processamento vai caindo. Lembrando que você já tem essa licença que você precisa para esse processamento em segundo plano, o Envy Task Engine, incluso na sua licença Envy. Se você usa a licença Envy como fixa, você tem 2 licenças Envy Task Engine inclusos. Se você utiliza ela como licença flutuante, você tem uma licença Envy Task Engine incluso. Então, provavelmente, se você tem mais licenças disponíveis, é interessante você colocar eles no servidor. Esse processamento do Envy Server
E o módulo Task for Envy Server vai automaticamente buscar essas licenças Envy Task Engine do servidor. Se você gostou desse novo recurso e você talvez não tem tantas licenças Envy disponíveis, você pode também adquirir licenças específicas para esse processamento em segundo plano. As licenças Envy Task Engine podem ser adquiridas separadamente e são bem mais em conta do que licenças Envy Full. Ok. Voltando para o Envy, a pergunta agora com certeza é para quais processamentos que nós podemos aplicar essa nova facilidade do Envy Server. É preciso avaliar cada processamento, mas em termos gerais, todos os processamentos onde você tem uma imagem de entrada que pode ser subdividida e onde você não depende de avaliações em cima dessa imagem, por exemplo, a avaliação de estatística, elas podem ser utilizadas. Um exemplo seria ortoretificação. É um processamento bastante comum, muito utilizado também no Envy. Vamos abrir aqui, verificar quais os parâmetros que nós temos. Você vê que tem bastante campos para serem preenchidos, mas vamos avaliar um por um. Input raster, eu vou abrir inclusive aqui uma imagem. Isso seria uma imagem pancromática, por exemplo, de alta resolução. Ok, ela pode estar no seu disco sem qualquer problema. O modelo digital de terreno. Vou abrir aqui a imagem, ela tem que ser... essa imagem ela tem que residir no seu disco compartilhado, no diretório compartilhado. Vamos dar aqui um File Information. Você vê que no meu caso, ela está no diretório que nós compartilhamos entre todas as máquinas, com o endereço IP e o nome do diretório Workspace. Isso é muito importante. Todos os outros dados que você utiliza aqui, se você, por exemplo, tem um arquivo de pontos de controle que você gostaria de usar, ele também precisa residir nesse diretório compartilhado. Temos aqui o geoid offset, podemos deixar em aberto. O dem é um dem que é altura sobre elipsoide. Sim. Podemos, se você quiser também aqui definir um novo sistema de coordenadas do arquivo de saída. E aqui o output raster, como você sabe, a gente vai deixar em aberto. Você clica aqui em OK. Clica em Code, Generate IDL Program. Aqui é a definição da nossa task. E copiamos tudo que nós precisamos. Podemos fechar isso aqui agora. Voltar para o nosso Task Processing for Envy Server. Inserir aqui essas definições. Podemos deixar aberto aqui o Input Raster, porque ele já está definido aqui. Podemos aumentar o número de tiles. Por exemplo, nesse caso, nós vamos dividir a imagem de entrada em 4 pedaços. Não precisamos necessariamente ter um tile overlap. Eu vou colocar aqui 10 só para realmente ter certeza de que, como nós estamos fazendo um ajuste geométrico, que não tem áreas sem dados. E aqui um nome para imagem ortoretificada. E pronto. Podemos clicar em OK. Ele vai ser distribuído para o processamento. Eu não vou fazer isso agora. Nesse momento, mas isso tipicamente é também um processamento que você pode utilizar no Task Processing for Envy Server. Utilize, por favor, essa facilidade, faça você mesmo os seus testes, nos conte o que funciona, o que não funciona. Nós realmente achamos que isso é um recurso que pode muito acelerar o processamento dos seus projetos. Você tem agora mais opções com o Envy Server também, por exemplo, de colocar isso em segundo plano. Se você não quer subdividir a imagem, isso é sempre possível. Então, um recurso excelente
que com certeza valoriza a sua instalação do Envy. Com isso nós vamos nos despedir para hoje. Eventualmente vai ter um outro capítulo sobre o Envy Server com aplicações específicas para imagens de radar, mas isso vai demorar mais um pouquinho. Se você tiver qualquer sugestão a respeito sobre quais assuntos que nós deveríamos fazer esse tipo de vídeo, por favor, fale conosco, a gente está realmente muito interessado em ter o seu feedback. Obrigado e um bom dia.